Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Clube do Eco. Hoje nós vamos falar sobre ecocardiograma fetal, sobre o tema que já vemos apresentando em algumas aulas, a atresia pulmonar com septo interventricular íntegro. Meu nome é Bárbara Guimarães Avelar, eu sou fellow em ecocardiografia pediátrica avançada fetal e transesofágica, e essa apresentação faz parte do programa de fellowship em ecocardiografia avançada da Cardioped Brasil Centro do Coração da Criança. O livro base para essa aula é Cardiologia Fetal, a terceira edição, no capítulo 24, que fala sobre as lesões do coração direito, que além da atresia pulmonar com septo íntegro, abrange outros temas, como atresia tricúspide e outros mais. Então, a atresia pulmonar com septo íntegro é uma cardiopatia rara, de 1 a 3% dos bebês com cardiopatia. Então, daqueles que a gente diagnostica alguma doença do coração, 1 a 3% podem ser atresia pulmonar com septo íntegro, que significa 4 casos a cada 100 mil nascidos vivos. Os pacientes têm um grande espectro de apresentação, e isso representa um desafio importante para a decisão no manejo e melhora da sobrevida, que é algo que a gente vai discutir hoje no tema. Aqui, essa imagem do lado é como a gente faz o índice cardiotorácico, que também é importante para a definição de prognóstico do paciente, que a gente já até abordou nas outras aulas sobre ecocardiograma fetal. Então, na avaliação ultrassonográfica, a atresia pulmonar com septo íntegro, ela usualmente apresenta um citosólitos com uma concordância entre a conexão atrioventricular e ventrículo arterial. E o arco aórtico, normalmente, ele é para a esquerda, mas raramente podemos ter pacientes com conexão atrioventricular e ventrículo arterial discordante, mas esses casos são bem menos comuns. O espectro morfológico, ele é amplamente variado. Então, nós podemos ter, na forma mais comum, uma cavidade ventricular pequena, que aqui nessa imagem, então, do próprio livro, mostra um feto de 22 semanas com uma atresia pulmonar muscular ou infundibular, que aqui no asterisco, aqui na imagem mais à esquerda no asterisco, ela representa a cavidade ventricular direita, então a gente percebe, comparando com a esquerda, o tanto que ela é menor. Na imagem do meio, o fluxo ao Doppler, então o tanto que a diferença, né, de entrada entre as cavidades esquerdas para as cavidades direitas. E na imagem ao lado, que é um corte sagital, em AO representa o arco aórtico e embaixo o ducto arterial, que em comparação ele tem um fluxo ao contrário, né? Na morfologia ideal, os dois precisam estar na mesma direção. E aqui cada um está vindo para um lado, que mostra que é um paciente que está dependente desse fluxo do canal. Ou seja, ele é um fluxo reverso, esse canal arterial. E até um espectro de um ventrículo direito dilatado. Então, naquele primeiro grupo de imagens, a gente tinha um paciente com um ventrículo direito pequeno. Aqui já nesse outro caso, o ventrículo direito ele é dilatado na imagem acima. E comparando, então, o ventrículo direito com o esquerdo. O ventrículo direito ele é maior, o átrio direito também. Os fluxos de entrada, eles até são semelhantes, mas na imagem aqui ao meio, a gente tem uma importante insuficiência da válvula tricúspide. Aqui comparando também. Então, aqui uma importante insuficiência tricúspide. Então, aqui é o átrio direito, ventrículo direito, a insuficiência. E aqui também comparando, o septo interventricular, ele tem um movimento anômalo, que muitas vezes ele pela pressão da cavidade direita ser muito alta, ele se direciona para a parede livre do ventrículo esquerdo, que é o que a gente fala de relação parede com parede, o que é piora o prognóstico do paciente. Esse feto também tinha 22 semanas. Eita. Esse também era um feto com 22 semanas, e aqui a gente consegue, então, comparar os dois espectros, os dois polos, né, dessa doença da atresia pulmonar com septo íntegro. As artérias pulmonares, elas são ramificadas e geralmente são confluentes e irrigadas por um ducto arterial esquerdo. Já que eu não tenho fluxo anterógrado da ventrículo direito para a artéria pulmonar, muitas vezes o fluxo reverso do canal vai irrigar as artérias pulmonares. A ocorrência de artérias colaterais sistêmicas pulmonares, ela é rara, não é usual a gente encontrar nesse tipo de cardiopatia. Para definirmos, então, a complexidade do paciente.
e as possibilidades terapêuticas e até predizer o prognóstico. A gente tem que avaliar, então, as três partes do coração direito, como a gente faz no eco pediátrico. O ventrículo, a válvula tricúspide e o infundíbulo. Então, falando de cada um, a gente vai falar de cada um pausadamente, mas antes de entrar nesse escopo, uma observação importante é a gente avaliar o forame oval e o ducto venoso, já que na atresia pulmonar com septo íntegro, a circulação fetal ele vai depender da patência do forame oval e do canal arterial. Então, como a válvula tricúspide pode ou não ter uma insuficiência, o fluxo para as cavidades esquerdas ela vai ser desviado pelo forame oval mais do que usualmente é. E o canal arterial também é importante para desviar aquilo que vai chegar nas artérias pulmonares. Então, o mapeamento de fluxo em cores, ele confirma o shunt da direita para a esquerda, através do forame oval, e também nos mostra quando o fluxo ele é reverso no canal arterial. Normalmente, quando a gente avalia a velocidade no forame oval, ele vai ser uma velocidade mais alta, porque vai ter um aumento de fluxo. E o Doppler, como eu mostrei naquela primeira imagem, os fluxos ficam ao contrário. Normalmente, no eco fetal, a gente vê sempre os dois para a mesma direção, os dois vermelhos ou os dois azuis. Aqui nessa imagem do nosso próprio serviço. Tá aqui. Aqui, então, é uma imagem sagital. Aqui a gente vê a sombra da coluna. Aqui é um arco. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é um arco aórtico, os ramos supraórticos. A gente percebe, então, esse arco aórtico em vermelho. E aqui embaixo, essa estrutura um pouquinho menor, é o canal arterial, que ele está predominantemente em azul. Deixa eu mostrar aqui. Aqui nessa outra imagem, acho que ficou um pouco mais claro, são pacientes diferentes. Aqui, então, a gente tem o arco aórtico em vermelho, e aqui embaixo essa estrutura tortuosa, que é o canal arterial com fluxo reverso. Falando, então, do ventrículo direito. Embora os três componentes do VD, a parte de entrada, trabecular e a saída, elas estejam presentes nos corações com atresia pulmonar com septo íntegro, tem um grau variável de hipertrofia ventricular e crescimento muscular intracavitário. Então, a gente tem que avaliar, então, as três porções, como a gente faz também no eco transtorácico. E uma nomenclatura que se usa bastante é falar se esse ventrículo ele é uni, bi ou tripartite. No ventrículos unipartídeos, a gente tem apenas a porção de entrada, que é a porção que sempre vai ter. Mesmo se ela for pequena ou se a válvula for praticamente atrésica, a porção de entrada do ventrículo vai existir. Nos bipartídeos, a gente tem a porção de entrada e saída, quem não tem a trabecular. E os tripartídeos, a gente tem as três porções preservadas. Os casos mais comuns são os corações tripartides, seguidos do bipartides, e o que a gente menos vê é o coração com uma parte só com a via de entrada. Em relação à válvula tricúspide, igual a gente faz no transtorácico, a gente avalia, então, o tamanho do anel valvar em Z-score, o desvio padrão, para o diâmetro da válvula. A diferença é que aqui a gente vai comparar com a idade gestacional do paciente. A idade gestacional, é importante a gente lembrar, a depender do que o feto nos traz, por exemplo, se é um paciente que tem acondroplasia, eu não posso basear minha idade gestacional no tamanho do fêmur. Então, a gente sempre avalia a idade gestacional pelo tamanho do polo cefálico, abdômen e do fêmur. E com isso a gente vai comparar, então, o tamanho do anel valvar tricúspide para a idade daquele paciente. Também, comparando com o transtorácico, uma válvula, quanto mais negativo o meu Z-score, pior vai ser o prognóstico desse meu paciente. E uma válvula que ela tem uma regurgitação muito importante, ela está mais associada com anel dilatado, é frequentemente displásica, com ou sem deslocamento apical dos folhetos, e a gente pode até ter uma associação da atresia pulmonar com septo íntegro com anomalia de Ebstein, que ocorre em até 10% dos pacientes com atresia pulmonar. Nos casos mais graves de regurgitação, a cavidade ventricular direita, ela pode estar dilatada, o miocárdio fino e pode ter aquele coração parede a parede que eu mostrei lá nos slides do começo. E igual eu falei, isso é um preditor de pior prognóstico. Em relação ao infundíbulo, o substrato morfológico para essa obstrução do trato de saída, ele é mais comumente no nível da válvula, quando a gente tem fusão dos folhetos valvares,
E o infundíbulo, ele é patente. E aí, então, a gente vai ter um ventrículo bipartite ou até tripartite. Então, aí a gente tem um caso de atresia membranosa. Essa é a mais comum, chega em torno até 75% dos casos. E o outro escopo, né, o outro lado, a gente tem uma atresia muscular que você oblitera essa via de saída, não desenvolvendo, então, essa cavidade do trato de saída do ventrículo direito. Aqui, então, eu vou mostrar casos do nosso serviço para tentar exemplificar essa variabilidade de pacientes. Então, o próprio livro traz essa variabilidade anatômica dos componentes de entrada trabecular e saída, e ela vai refletir, então, em amplos espectros de imagem que a gente vai fazer no eco fetal. Aqui na incidência em 4 câmeras, ela está um pouco oblíqua pela posição do neném durante o exame. A cavidade ventricular direita, ela pode ser diminuída. Então, aqui, deixa eu o apontador. Aqui. Então, aqui a gente tem átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Então, percebam aqui que, nesse caso, a cavidade ventricular direita ela é menor em relação à esquerda. Aqui a gente tem uma válvula tricúspide com abertura dificultada. O anel valvar tricúspide ele é pequeno e muito provavelmente tem um nível de regurgitação, que a gente vai ver numa próxima imagem. Então, aqui, o Doppler ele já não é usual, a gente tem então essa diferença do fluxo de entrada nas cavidades e a diferença também no desenvolvimento delas. Isso aqui, então, é um lado do escopo da apresentação dos pacientes. Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Nesse caso, então, esse é o mesmo paciente numa outra imagem. Aqui a gente tem esse fluxo de entrada, e nesse caso aqui, como o ventrículo direito, a válvula tricúspide, ela não tem uma regurgitação importante, e o trato de via de saída ele é pequeno, esse fluxo aqui um pouco persistente, né, contínuo, foi laudado até como sinusoides, já que a gente não tem para onde esse fluxo ele escoar. Então, a gente até vai ver aqui com o decorrer da aula que, como uma forma, né, de retirada desse fluxo de dentro da cavidade, o ventrículo ele cria esses sinusoides que drena para as coronárias todo esse afluxo dentro do VD. Aqui é um corte dos 3 vasos. Então, aqui a artéria pulmonar com a sua ramificação. Aqui é a aorta e a veia cava superior. Nesse corte, usualmente, a gente tem uma artéria pulmonar principal maior que a aorta, que é maior que a veia cava. Aqui a gente não tem tanta essa diferença entre a artéria pulmonar e a aorta. E aqui, essa continuidade, então, da artéria pulmonar esquerda, ela segue para o canal arterial, aqui nessa próxima imagem. Então, aqui é a artéria pulmonar principal, ela dá continuidade à artéria pulmonar esquerda e para o canal. Então, esse fluxo aqui tortuoso, que a gente percebe no Collor, é o canal arterial tortuoso e ele tem uma direção de fluxo ao contrário da aorta, que é aquela predominantemente vermelhinha e aqui ele volta em azul. Aqui nessa imagem é um zoom de outro paciente, desculpa, com uma insuficiência, uma regurgitação tricúspide, que esse aqui, então, a gente já está falando do outro lado dos pacientes, que é, então, um VD que tem um ato direito dilatado, associado, então, à válvula tricúspide, que pode ter esses folhetos displásticos, que a gente falou até em associação com Epstein. O diâmetro da válvula, ele pode ser aumentado, e essa válvula, ela tem um grande retorno, o que diminui a chance de ocorrência de sinusóides no VD, mas ver uma regurgitação tricúspide no eco fetal, ele sempre tem que levantar uma suspeita na nossa cabeça, seja qualquer que seja o diagnóstico. Então, comparando com aquele primeiro, a gente tinha um VD pequeno e provavelmente com uma pressão mais alta. Aqui a gente tem um VD maior, esse aqui é o ventrículo direito, e a cavidade também atrial direita também é dilatada. Aqui vou mostrar melhor. Então, aqui o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, e aqui todo esse fluxo em vermelho é a regurgitação tricúspide. Nessa outra imagem aqui é uma foto da regurgitação tricúspide, então esse aqui é a válvula, e esse aqui já é no transdutor setorial, que a gente faz o transtorácico. Então percebo o tanto que retorna por essa válvula. Aqui foi o gradiente que a gente conseguiu pegar transvalvar. E aqui um vídeo mostrando
essa insuficiência. Aqui já é o corte dos 3 vasos desse paciente. Já não é tão parecido com o outro que tinha uma artéria pulmonar mais dilatada. Aqui os vasos já são de tamanho semelhante. Então percebam que, apesar de ter o diagnóstico parecido assim, é o mesmo diagnóstico, o que muda são as características. Os cortes no fetal, eles podem mimetizar outras doenças ou até às vezes parecerem normais. E entre esses dois extremos, a gente tem um VD que pode ter uma apresentação no 4 câmaras normal, com as porções de entrada, apical e via de saída que são razoavelmente desenvolvidas. A regurgitação tricúspide, igual eu falei, mesmo que a gente veja esse 4 câmaras que aparentemente é normal, tem uma regurgitação tricúspide, a gente tem que suspeitar de porquê que ela está acontecendo. Aqui o forameoval, ele é patente, o fluxo consegue atravessar do ato direito para o ato esquerdo. E esse ventrículo, ele é tripartite. E nesse caso desse paciente em específico, os primeiros exames a gente laudou até como uma hipoplasia da válvula pulmonar, com um fluxo anterógrado mínimo, no primeiro exame, que se eu não me engano foi com 30 semanas. E com o desenvolver da cardiopatia, a gente chegou ao diagnóstico de atresia pulmonar com septo íntegro. O que o livro também fala que é passível de acontecer. Aqui é uma imagem sem o Doppler. É igual o corte do transtorácico do eixo curto. Então, aqui no centro a gente tem a válvula aórtica. Esse aqui é o ato direito dilatado. O ventrículo direito, a válvula pulmonar com a via de saída. Olhando essa imagem, o que chama atenção é uma válvula pulmonar pequena, mas as cavidades estão desenvolvidas. Aqui já com o Doppler, que pede um pouco de qualidade, o fluxo aqui que a gente percebe é um fluxo em vermelho voltando do canal e depois ele preenche a artéria pulmonar e volta para as artérias pulmonares, para os ramos das artérias pulmonares. Aqui, igual eu falei para vocês, nesse caso ele tinha um tronco pulmonar menor do que o arco aórtico. E quando a gente vai falar então da avaliação das coronárias, que é um ponto muito importante. Essa conexão anormal entre a cavidade ventricular direita e o sistema arterial, ele já vem sendo descrito nessa doença desde 1926, que o livro traz como uma amostra patológica, mas só 10 anos depois se sugeriu que esse tipo de comunicação ele serve como um conduto passivo para a saída de fluxo desse ventrículo que ele é cego, não tem uma via anterógrada, e que pode contribuir para a isquemia miocárdica por comprometimento do fluxo coronariano. Então, em qualquer tipo de exame para essa doença, a gente precisa verificar e ter certeza da avaliação das coronárias, porque isso é um fator preditivo para o desfecho da criança. E o livro traz como sinusoides ou conexões arteriais ventrículo-coronárias, ou fístulas, que são as descrições mais adequadas, que vai consistir, então, em um espaço miocárdico intratrabecular entre o leito capilar e a artéria coronária. E isso pode gerar o sinusoide. O que a gente, então, tem que definir no eco fetal? A gente, idealmente, deveria conseguir ver o trajeto das coronárias, o que é muito difícil, são estruturas muito pequenas, e tentar definir o fluxo dessa coronária. Se eu tenho uma coronária que é dependente na avaliação de fluxo, eu só consigo ver a porção de entrada, ou então essa coronária enchendo pelo VD, eu não consigo ver ela enchendo pela aorta. Ou então eu tenho uma suspeita de algum tipo de estenose. Ou se dentro da cavidade direita, igual como mostrei mais para o começo, uma cavidade direita com fluxo persistente, que me gera essa suspeita de ser um sinusoide, isso é um sinal de pior prognóstico para o paciente. E na hora que esse neném nascer, na hora de fazer o primeiro transtorácico dele, a gente precisa ter certeza da conexão das coronárias e dos fluxos dessas coronárias. Se elas não são, por exemplo, dependentes da pressão do VD para se encher, e se elas não têm nenhum tipo de estenose. Mas isso é um grandíssimo desafio, até para o transtorácico no eco fetal, é, é bem difícil. Aqui, então, são imagens do livro, que mostra essa grande conexão ventrículo-arterial na imagem da esquerda.
Vai mostrar, então, nesse mapeamento do Doppler e no mapeamento do Doppler em cima e no fluxo embaixo, como essa porção ela tem tanto uma sístole e uma diástole bem preenchidas, e aqui no fluxo do Doppler, igual a gente teve no nosso paciente, a gente tem essa persistência do colo, então levanta a suspeita de ser, sim, um sinusoide. Se a gente pega uma velocidade ali acima de 350 centímetros por segundo, ele é sugestivo de ser uma estenose, o que é muito difícil de alinhar nos exames fetais. E falando das artérias pulmonares, igual eu falei no começo, elas geralmente são confluentes, mas apesar disso ser o que mais ocorre, a gente precisa ter certeza, ver as artérias pulmonares, a gente, nos exames fetais de reavaliação, verificar o desenvolvimento dessas artérias pulmonares, ver se elas estão crescendo junto com o paciente. E normalmente elas são mais fáceis de serem visibilizadas na atresia valvar, que é membranosa. Então a gente tem uma continuidade anatômica entre o ventrículo direito e o infundíbulo. E normalmente nesses casos o ducto arterial ele vai estar na sua posição habitual. Vai ter o fluxo reverso, mas a posição dele é habitual. Então, também nesse tipo de caso, na atresia membranosa, a gente vê uma artéria pulmonar mais facilmente, o ducto no local mais comum, e os cortes dos três vasos, ele também pode parecer normal. Agora, se a gente tem um paciente com uma atresia muscular, igual a gente mostrou lá no começo, que o canal arterial ele é mais tortuoso, a posição dele é diferente, ele pode ficar mais distal, mais proximal, e muitas vezes a gente tem maior dificuldade para avaliar as artérias pulmonares. E falando da intervenção fetal. Os relatos iniciais de intervenção pré-natal com estenose pulmonar grave ou até atresia pulmonar ainda continua a ser avaliado e realizado para preservar o crescimento do ventrículo, na esperança de que isso vai maximizar as chances do feto de ter um reparo biventricular pós-nascimento. Mas mesmo a experiência mundial ela ainda é muito limitada e consiste em relatos de casos e séries que são pequenas, já que é uma cardiopatia rara. E o objetivo dessa intervenção fetal é a gente tentar alterar a história natural, idealmente ser feita em fetos considerados passíveis de paliação cirúrgica univentricular pós-natal. Então, o que a gente tenta fazer no eco fetal e no primeiro transtorácico, no eco fetal, para depois no transtorácico, a gente tenta prever o tipo de reparo pós-natal nesse primeiro exame. Então, não há critérios usualmente, mundialmente aceitos, mas juntando todos esses tipos de relatos de caso, se tentaram fazer alguns preditores da escolha de paciente. Então, aqui essa tabela do livro, ele resume alguns estudos que relataram potenciais preditores de desfecho para orientar o aconselhamento pré-natal e poder facilitar a tomada de decisão de quais fetos vão se beneficiar com a intervenção pré-natal. Então, como no transtorácico, a dimensão da válvula tricúspide é um importante marcador para esse desfecho biventricular. A presença ou não de fluxos sinusoides, o tamanho dos ventrículos. Então, é muito parecido com o que a gente avalia no pós-natal, mas aqui então a ideia mais aceita mundialmente é o tamanho da válvula tricúspide e se esse paciente tem uma expectativa de prognóstico pior, se justifica a tentativa de intervenção fetal. O livro até diz que os especialistas em cateterismo e intervenção, eles já conseguiram realizar esse tipo de procedimento em neonatos de menos de 2 quilos e ofereceram assim a possibilidade, mesmo no parto prematuro, uma intervenção fetal e depois uma correção biventricular. Mas no próprio livro ele coloca vários estudos e mesmo em amostras um pouco maiores, apesar da intervenção fetal, o reparo depois, mesmo assim, ele não teve resultados tão significativos. Então, ainda é um desafio no mundo todo.
Essa é a referência do livro. Muito obrigada.